Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um zagueiro que a expectativa é de que ele volte ao Cruzeiro no mês de julho a agosto. Quem que é esse atleta? Será que poderia ser uma boa opção para complemento de elenco? Que eu acho que sim, viu? Até analisando as atuais opções que o Cruzeiro tem. Além disso, de um outro atleta que atualmente está na Série B, só que eu acho que seria uma excelente opção para o Cruzeiro, visando, por exemplo, essa temporada ou o ano que vem, que seja, porque é um atleta que já teve passagem pelos outros times do futebol brasileiro, tem 26 anos, que eu acho que poderia sim ser uma boa alternativa. Eu quero falar aqui especificamente nesse vídeo de hoje, a expectativa é de que ele seja um pouco mais curto aqui também, né? Mas no caso que, na minha opinião, seriam duas alternativas para o meio do ano ou, por exemplo, para a próxima temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui, ó, de 39 mil inscritos no YouTube. O YouTube tem entregado aqui bastante os conteúdos, né? Então valeu demais aí a todo mundo que assiste, curte, comenta, compartilha, sem dúvidas ajuda demais. E antes de darmos sequência, tem um recado aqui da F12, eu quero destacar o jogo entre Cruzeiro e América no final de semana, né? No caso, a última rodada, o jogo que termina a rodada vai ser América e Cruzeiro, domingo às 6h30. E a F12 preparou ótimas cotações para esse duelo, uma vitória do Cruzeiro fora de casa. Se você apostar antes, né, igual esse jogo eu tô vendo a cotação na quinta-feira, pagando 3,9 a vitória do Cruzeiro fora de casa. Se você for olhar o dia do jogo, né, acaba pagando um pouco menos. Então a melhor opção é você apostar com uma certa antecedência. Coloquei até um valor baixo aqui, ó, R$13 numa aposta fora de casa, pagando 3,9, voltando R$40,17 caso o Cruzeiro vença. Tem várias opções também de apostar, por exemplo, ambos os times marcar, pagando boa cotação. Tem também a opção de outros jogos que vai ter do Campeonato Brasileiro. Tem jogos da Série B, tem partidas da Libertadores no meio de semana, Champions League. Então para você começar a apostar lá na F12, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar aqui falando sobre o zagueiro Paulo Eduardo do Cruzeiro. Vocês lembram dele? Atleta que atualmente está lá no Santa Clara de Portugal e que, assim, a expectativa é de que ele volte ao Cruzeiro no meio da temporada. Por quê, Gustavo? Vocês vão lembrar que o zagueiro de 21 anos de idade foi emprestado, no caso, com a duração até o meio desse ano, empréstimo que foi no meio do ano passado. Ele e o Adriano foram jogar lá no Santa Clara de Portugal. E até o Globoesporte.com trouxe uma matéria no dia 25 de novembro, onde Paulo cumpre cláusula em Portugal que renderá R$8 milhões ao Cruzeiro. O zagueiro tem 6 jogos pelo Santa Clara e quando chegar a 15 renderá um pagamento de €1,5 milhão para o Cruzeiro, ou seja, R$8 milhões. Em novembro ele já tinha 6 jogos, a expectativa é de que ele, no caso, fosse titular e realmente o clube comprasse o atleta que tem 21 anos de idade. Só que não foi isso que aconteceu. Ele tinha 6 jogos em novembro, nós já estamos em maio e ele tem apenas 10 partidas, ele jogou menos de um jogo por mês nesse período, né? Não parou para o final do ano nem nada, então ele não tem atuado com frequência. O último jogo que ele entrou foi contra o Famalicão, uma derrota do Santa Clara por 3-1. Ele entra no segundo tempo, depois disso havia jogado 2 jogos consecutivos no Campeonato Português da primeira divisão contra Leixões e Oliveirense. No caso foi os dois como titular, que foi inclusive na época aí dessa matéria, ele jogou 2 partidas como titular e depois ficou 5 no banco de reservas, entrando em apenas uma. O último jogo que ele jogou então no dia 19 de fevereiro, então tem quase 3 meses que o Paulo não entra em campo. O último que ele foi relacionado, que ficou no banco de reservas, foi recentemente, no final de semana, no dia 7 de maio, onde ele ficou no banco na derrota do Santa Clara para o Vizela por 1-0, no caso aí nesse jogo. Então uma pena, né, porque o jogador não teve uma sequência grande, que poderia render um valor interessante para o Cruzeiro, que foi de €1,5 milhão, R$8 milhões. Mas então ele está voltando ao Cruzeiro, né, expectativa então entre julho e agosto que ele voltaria à Toca da Raposa, e eu acho que seria uma excelente opção para ser um reserva imediato. No lugar seria do Oliveira, né? Porque o Paulo é um zagueiro pelo lado direito do campo. Jogador que começa a atuar profissionalmente pelo Cruzeiro desde quando ele tinha 18 para 19 anos de idade, lá em 2020. Ele chega na equipe sub-15, fica aí toda a base no Cruzeiro. 2020 joga 2 jogos no Campeonato Mineiro, 2021 mais 4 partidas e 2022 apenas 1 jogo com o Paulo Pesolano. Fora que nesse período ele sempre foi o titular da categoria de base do Cruzeiro, foram entre 2020 a 2022 mais do que 46 jogos na equipe profissional, né, na equipe de base sub-20 do Cruzeiro, e também várias convocações para a seleção brasileira, seja de base, seja também, no caso, amistosos. Então é um atleta com toda a passagem dele pelo Cruzeiro na base e na seleção brasileira. Então até por conta disso, acho que realmente seria uma boa opção para o Cruzeiro.
que na teoria hoje nós temos opções de zagueiro. Pelo lado esquerdo tem o Castan e o Reinaldo, reserva imediato. Na direita, o Oliveira e o Neres, reserva imediato. Só que eu, sinceramente, daria muito espaço para o Paulo Eduardo, zagueiro então, de 21 anos, e também para o Everton. Dois jogadores convocados sempre para a seleção brasileira, titulares absolutos na categoria de base e que, na minha opinião, faltou espaço para eles até mesmo na Série B de 2020, 2021 e também do ano passado. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um jogador que eu já citei aqui várias vezes no canal, que seria uma boa opção, que vive uma fase muito boa nesse início de ano pelo Atlético Goianiense, que é o ponta Luiz Fernando, de 26 anos de idade. Atleta que nessa temporada já tem 12 gols marcados e 6 assistências em 22 partidas, então ele tem quase 19 participações em gols em 22 jogos. Números excelentes do jogador, que já tinha feito uma reta final boa da Série A do ano passado pelo Atlético, no ano 5 gols e 7 assistências quando ele chegou do Botafogo, Deixei aqui também o mapa de movimentação dele, que mostra que ele pode atuar pelo lado esquerdo e pelo lado direito do campo. Só que o principal dele realmente pelo lado esquerdo, onde no ano passado na Série A teve uma nota média aí de 6,72 de acordo com o SofaScore, teve 29 partidas na primeira divisão, começou como titular 23 delas, marcou apenas 2 gols e também contribuiu com outras 4 assistências. Desempenho razoável aí do jogador, que eu acho sim que poderia ser uma boa opção. A questão é, ele tem contrato muito longo até dezembro de 2024 e possivelmente teria que ter uma compensação financeira. Só que o Cruzeiro tem uma boa relação com o Atlético Goianiense, Já comprou o Oliveira, já comprou o Vitor Leque deles também, então acho que poderia sim ter uma possível negociação, quem sabe uma opção para o ano que vem. Para agosto eu acho difícil, porque o Atlético quer brigar para subir para a Série A, começou bem a Série B e abrir mão do principal jogador, na minha opinião, não faria muito sentido. Só que para o ano que vem, eu sinceramente tentaria essa investida. Atleta revelado na base do Atlético Goianiense, que joga por lá entre 2015 a 2017, passa 2 anos e meio no Botafogo, com mais de 70 jogos pelo Botafogo e também marcou 8 gols nesse período, e pelo Grêmio entre 2020 a 2021, sempre um reserva pelo Grêmio, no total 51 partidas com 3 gols e 6 assistências. E você, o que acha então desse jogador? Seria uma boa opção para o Cruzeiro, uma boa indicação? O que acha aí do Luiz Fernando, além também do Paulo, Se seria uma boa opção ou não, o zagueiro voltando, no caso, para o meio da temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. O link da F12 para você começar a postar com as melhores cotações está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!